Alô, mundo, que a paz, que Deus abençoe grandemente sua semana. Nós estamos estudando o 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 14 hoje. E você que assiste pelo YouTube, se quiser se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar, a gente agradece. Também no Facebook, se você quiser compartilhar, se está sendo bom para você, se quiser chamar alguém para assistir junto, a gente fica muito grato por isso, amém? O dom de profecia é superior ao de línguas. E vamos então entender o porquê. Lembrando o seguinte, né, desde lá do capítulo 12, que nós estamos vindo já falando dos dons espirituais, o capítulo 13 vai mostrar que mais importante do que os dons é o amor, né? Não que os dons não sejam, os dons também é para a edificação da igreja. Paulo já falou de outros assuntos, então isso aqui a gente ainda está acerca dos dons espirituais. E aí vai, a partir do verso 1, ele diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Esse texto aqui, esse versículo aqui, é uma porrada, né, naqueles que pensam que a língua estranha era como foi lá no Atos dos Apóstolos, né, que foram vistas como que línguas de fogo e que repousaram sobre a cabeça das pessoas, e elas começaram a falar outro idioma, né? Outro idioma. E algumas pessoas dizem que o dom de línguas estranhas seria esse outro idioma que eu não sei falar, não é do meu país nativo. É como se eu estivesse falando agora, pregando, e eu começasse a falar em alemão fluente, né? Ou em grego, ou em aramaico, sei lá, mandarim, sei lá, né? E aí então seria esse o dom de língua estranha, que foi o que aconteceu no dia do Pentecostes. Mas esse dom de língua estranha aqui, a gente vê o que Paulo diz, que é o seguinte, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, ou seja, os homens não compreendem essa língua estranha. Fala a Deus, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, né? Então, fica claro que esse dom de línguas estranhas aqui não é nenhum idioma conhecido pelo homem. Paulo, depois mais para frente, nós vamos falar, ele diz que o próprio entendimento de quem fala língua estranha fica vazio. Então, também vai quebrar algumas coisas místicas aí de que as pessoas falam que tem um dom, que quando fala em língua sabe o que fala. Não sabe, né? A não ser que você tenha o dom de interpretação de línguas, aí já é diferente. Mas se você não tiver esse dom, então você não vai saber, o seu entendimento fica realmente vazio, você fala em mistérios com Deus. Certo? Fala de mistérios, não em, né? De mistérios com Deus. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo fala do significado, da razão de ter um e outro, né? A língua estranha é para nos edificar, a profecia para a edificação da igreja. E eu queria que você prestasse muita atenção, que fala assim, edificação, exortação e consolação. Nós sabemos quem tem os dons de profecia, né? Quem é profeta pelo dom, não pelo ministério, ele sempre carrega um peso de que as pessoas aceitam muito bem palavras de bênção, vamos colocar aqui palavras de consolação. Então, se você está aflito, porque você precisa trabalhar, vem alguém profetiza uma porta aberta, te consola, né? Então, você recebe isso muito bem. Mas se você está com um problema conjugal, familiar, e vem um profeta e diz, é isso que eu te digo, receba a vitória, oh, glória a Deus, aleluia, né? Todo mundo recebe, né? Aquilo que os pregadores costumam falar das chaves. Deus veja aqui um molho de chave, Deus está falando que vai te dar uma chave, essas coisas. Isso alegra muitas pessoas. Porém, quando é exortação, né? Às vezes as pessoas não querem. Quando Deus usa alguém para dizer assim, olha, eis que eu te digo, você precisa se aprumar. Você está fazendo isso e tem que parar, ou você deixou de fazer aquilo. Eu não sei como Deus vai exortar você, mas a exortação ela é muito necessária, não é? E todo profeta que é verdadeiramente um servo de Deus, ele sempre vai ser usado nos três: edificar, exortar
e consolar. Então, não fique pensando que vai ser profeta só para profetizar a bênção, não, que Deus vai pôr no alto, vai humilhar, essas coisas que a gente nem acredita muito nessas coisas, mas vamos lá. Então, o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque é um dom para o outro, né? É um dom de serviço. Você simplesmente vai ser um canal ao qual Deus irá te usar para falar com as pessoas, né? Eu acho bacana isso. Se você tem um dom, louvado seja Deus por isso. E aí ele diz, ó, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, então vamos parar aqui para a gente entender, né? É um capítulo tudo falando sobre profecia em línguas e a gente vai no passo a passo, tá bom? Paulo está falando que quem profetiza é maior que o que fala em línguas. Por quê? Porque ele traz essa edificação para a igreja e o propósito maior dos dons é trazer a edificação da igreja, a não ser com língua estranha que você viu que é para você, né? Então, os demais dons é para edificação da igreja, e se você profetiza, é maior do que fala em línguas. A não ser que junto com o seu dom de línguas, você receba o dom de interpretação de línguas também, né? Relatado lá na lista de 1 Coríntios 12, não estamos fugindo do que a Bíblia ensina, e você então vai falar e vai dizer o que você está falando, né? Talvez você que é pentecostal, você já tenha visto isso. Nós pentecostal, por muito tempo, nós associamos a profecia com a língua estranha, né? Então, o profeta vinha geralmente falando em línguas estranhas e profetizava algo para você, falando alternadamente línguas e falando a língua e interpretando, né? Mas a gente achava que esse era o dom da profecia. O dom da profecia, de profetizar, não necessariamente deve ser acompanhado com línguas estranhas, não é? É só profetizar, é só falar das coisas vindouras, com a finalidade de edificar, exortar e consolar, e não precisa haver uma manifestação de línguas estranhas anteriormente ou no percurso da profecia, não sendo proibido também, não é? Mas essa profecia que a gente chama, que alguém vem, fala em línguas estranhas, e no nosso idioma, para poder a gente entender, é o que Paulo está falando aqui. O que fala em línguas estranhas, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também tenha intérprete. E esse intérprete, às vezes nós falamos e somos intérprete, e alguém dentro da congregação pode interpretar. Há uma possibilidade disso, eu já presenciei isso várias vezes, de você estar sendo usado nas línguas, pelo dom de línguas, e haver um intérprete que interpreta o que Deus quer falar com a igreja, né? Então, acho que até aqui a gente consegue captar que é tudo facinho, né? Aí no versículo 5 ele diz assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, que também tem intérprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveita, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, porque se a trombeta de sonidos incerto, quem preparará para a batalha? Assim também vós, se com línguas não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, né? Bom, ele fala sobre os instrumentos musicais. Dentro desses instrumentos, ele vai citar aqui, né, a flauta e a cítara, que eram instrumentos de sopro, que produzem som, que depois ele vai falar também da trombeta, né? Como é que vai saber se a trombeta tocar? Porque os toques, por exemplo, no quartel, toque de levantar, né, tem toque de recolher, tem toque para avançar, existe todo um código do som que se faz
para que saiba-se o que deseja. Na lei de trânsito, por exemplo, tem os agentes de trânsito, eles têm um tipo de código de assobio, né? Um assobio para isso, dois junto para aquilo, um pequeno e um alto. Existem códigos, né, desse som. E ele está falando assim, ó, se vocês falarem em línguas, mas não tiverem intérprete, o que vai adiantar isso, né? Como que alguém pode ser edificado se não tiver, né, alguém que esclareça o que está sendo dito? É muito comum em culto pentecostal ou em reuniões de oração, principalmente para aqueles montanheiros, né, que gostam de ir para o mato ficar orando, às vezes a pessoa é tomada, né, e aí a gente só pode julgar se a gente estiver presente para analisar, né? As possibilidades são muitas aí. Mas se a gente, às vezes a pessoa fica horas e horas falando em línguas, 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 e aí não traz nenhuma interpretação, ninguém interpreta, né? Paulo vai dizer que isso daí só edificou a ele, e mesmo assim perdeu o sentido, né? Você podia ter feito isso na sua casa. Se você ia orar em línguas, né, você podia orar na sua casa. Porque numa reunião não traz proveito nenhum para o grupo você orar em línguas, né? Não pense que você falou línguas 2 horas sem nenhuma interpretação, que isso trouxe algum benefício para a igreja. Isso não traz. Na verdade, fica até sem sentido. Por tradição, né? Isso já não é mais uma doutrina, pelo menos em algumas igrejas não é mais uma doutrina, mas havia uma tradição no passado muito bacana, que era o seguinte: quando se levantava alguém falando em línguas estranhas, a gente tem uma separação, né, dessa manifestação. Se a gente for parar para todos esses pontinhos, a gente não vai sair do lugar, mas vamos lá. Mas quando a pessoa ficava por um tempo excessivo falando em línguas estranhas, não era aquilo que a gente chama de rajada, né? Uma frase, por exemplo, que vem. Não, a pessoa ficava muito tempo falando em línguas estranhas, o que acontecia? A direção do culto, ela parava, né? Ela parava, fazia silêncio para que aquela pessoa que estivesse falando em línguas pudesse interpretar, ou alguém que tivesse o dom pudesse interpretar, para que a igreja recebesse a vontade de Deus, aquilo que Deus queria profetizar, né? Era um ritual, um costume, né? Mas era bem sensato. A Bíblia fala sobre os bons costumes. Hoje, às vezes, a gente está no culto pentecostal, um fala, outro corre, outro pula, e não acontece nada, não há mais reverência, não há muita coisa que a gente se perdeu, que não é o intuito do ensino agora, não é? Então, mas perde-se o sentido, né? Falar em línguas numa reunião, se você não tem interpretação, se não tem alguém que possa interpretar, porque aí, pensa que se você está num grupo que conhece a tradição e que guarda o bom costume, e você começa a falar em línguas repetidas vezes, a pessoa vai se calar, né? Calai-vos perante o Senhor vosso Deus. Aquietai-vos, né? Tem gente que não gosta do termo calai-vos, mas aquietai-vos. Então, a gente vai ficar quieto esperando você trazer a profecia, trazendo a interpretação. Isso vai atrapalhar a igreja, não é? Que estava ali buscando, que estava ali num ritmo, né? E fica até uma dica para você, aproveitando o gancho aqui. Às vezes, eu até vi um vídeo secular hoje falando que a gente percebe o interesse das pessoas, eles estão falando de emprego, essas coisas, né? Mas que você percebe quando a pessoa está interessada pelo horário que ela chega, que quando ela chega atrasado já não há mais interesse. Mas às vezes você chegou atrasado, e isso pode acontecer com qualquer um, seja na empresa, seja na igreja também. É bom que não aconteça, mas pode acontecer. Você chegou atrasado, o irmão está de joelho dobrado orando, passa batido, não é? Depois você cumprimenta ele se houver tempo, no final do culto. Mas enquanto ele está orando ali, não incomode não. Ele está conversando com Deus, né? Não seja intrometido, não corte a conversa. Porque quem costuma a se entregar muito em oração, aquele que chega e se abre mesmo, né? Não quer uma coisa superficial com Deus, quer um relacionamento mais íntimo, mais intenso. Às vezes ele está orando ali, não é que quebra a unção, mas você põe a mão e se atrapalha, né? Já primeiro que é o susto. Você está na igreja orando, você não está olhando quem está chegando, você não está nem preocupado com quem está chegando, quem não está. Tem um porteiro para isso, né? Então você está ali entregue, ele põe a mão em você, você já leva um susto. E aí depois você perde o assunto, é complicado. Pense você em conversando com alguém e alguém interrompe você com uma outra coisa,
às vezes perde o assunto, perde aonde estava, é meio complicado, entendeu? Então não interrompa quem estiver orando, pelo amor de Deus. Mas é essa questão, se você falar em línguas e as pessoas forem educadas, se tiverem os ensinamentos mais antigos, talvez elas parem e você vai atrapalhar, né? Então só fale em línguas se você tiver certeza que tem um intérprete ou que Deus irá te dar a interpretação. Senão perde seu sentido, né? Como se você estivesse falando ao ar. Ao verso 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas e o meu espírito ora bem, mas meu sentimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes, não é? Então veja que Paulo aqui, ele está preocupado, ele está falando assim, ó, tudo que existe, todos os sons que existem, tem um significado, né? Tudo faz sentido. Agora, se eu ignorar isso, imagine se eu viesse aqui e estivesse falando com você em, sei lá, já falei do alemão, em hebraico, né? No hebraico mais antigo lá. Muita gente não entenderia. Eu seria um bárbaro para você e você um bárbaro para mim. Né? É o que Paulo está dizendo. Não haveria uma concordância, não faria sentido você estar assistindo uma live que eu estou falando uma língua que você não entende, não compreende, entendeu? E aí ele vai falar sobre isso. Ele fala, ó, eu quero que vocês tenham desejo de ter dons, mas que tenha, se você fala em línguas, fale, peça o dom de interpretar e que seja para a edificação da igreja esses frutos, né? Porque a gente disse, aí ele vai falar de uma coisa, irmãos, que aí eu vou ter que ser muito cauteloso para não cair na incredulidade, né? Mas que a gente precisa aprender um pouco sobre isso também, que é a manifestação pública dos dons espirituais, principalmente da língua estranha. Que ele diz assim, ó, que farei, que isso ali, né? De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirás o que ocupa o lugar de indulto? O amém. Como que ele vai dizer amém se ele não viu o que você agradeceu? Porque realmente tu dás bênçãos, graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possas também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Se está escrito na lei, porque por gente de outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim sem me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem o indulto ou o infiel, não dirão porventura que estáis loucos. Agora vamos parar um pouquinho aqui, que aí veja a preocupação de Paulo, né? Paulo está dizendo assim, ó, vocês vão fazer um culto, todo mundo vai dar vazão aí para falar em línguas estranhas, e aí o indulto, né, o perdido, o pecador comum, né, que não, ainda não aceitou Jesus, todos nós somos pecadores, né, irmãos? Ninguém está livre disso, não. Ele entra na igreja, né, o leigo, aquele que nunca teve um contato ou tem um contato raso com o evangelho, e agora ele está desesperado, quer ouvir uma palavra, quer buscar um alívio, quer buscar um conselho. Entra na igreja, está todo mundo falando em línguas estranhas. Preste atenção no que Paulo vai dizer, que assim, ó, porventura, não,
Se entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. E aí ele está falando da reunião, do culto, né? A gente sabe então que Paulo está falando, ó, tomem cuidado, não por vocês, né? Várias passagens ele vai dizer isso. A questão não é você, o seu direito, a sua liberdade, o seu grau de graça que você alcançou, o grau de liberdade que você tem com Deus, de intimidade. Não é, o problema não é você. O problema é que o evangelho que é voltado para você não é o de Cristo. O evangelho de Cristo, ele está na minha vida voltado para os que estão fora, né? Voltado para quem, para as pessoas ao meu redor, não para mim. O evangelho de Cristo não é também para mim, mas nem mim é para os outros, não é? O evangelho em mim é para os outros, para que eu possa pregar, trazer luz àqueles que estão na sombra de morte, àqueles que estão na escuridão, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, óleo de alegria ao invés de planto e dor, não é? Então isso para que serve o evangelho em mim. E aí ele vai dizer assim, ó, eles vão pensar que vocês estão loucos. Irmão, olha o zelo de Paulo. Olha o zelo de Paulo dizendo assim, ó, dentro da igreja, no lugar que vocês estão congregados, se vocês fizerem assim, vão pensar que vocês estão loucos. Eu vou fazer um apelo aos crentes pentecostais. Primeira coisa, irmão, se possível, não use celular dentro da igreja, não é? Porque se você estiver usando o celular, você vai estar dividido, o seu culto não vai ser íntegro ao Senhor. Ah, não, mas eu só uso para gravar. Tá, naquela hora que você está gravando, você está preocupado em gravar, você não está preocupado em adorar a Deus. Desculpa, né? É uma questão racional isso, né? Mas de repente é uma festividade, você quer gravar, conversou com o seu pastor, o pastor liberou da sua igreja, os irmãos aceitam isso, beleza, né? Vai gravar, vai tirar foto, tudo bem, eu entendo isso. Só que aí você tem que tomar uns cuidados. Primeiro, na hora de gravar e tirar foto, para você não perturbar o irmão que está cultuando junto com você. Porque você quer filmar, você quer tirar foto, mas tem alguém cultuando. Não vai pisando em cima, passando por cima, incomodando os irmãos, que aí você vai incomodar o culto do irmão, né? Que foi para adorar a Deus, não está preocupado com foto, em aparecer, em divulgar nada, e você está atrapalhando ele para um propósito que é seu, egoísta, e não dele, ok? Preste atenção nisso. Segundo, preste atenção no que você vai expor desse culto. Manifestação de dom na igreja, irmão, não é para ser exposto, não é? A igreja não precisa disso, o evangelho não precisa disso, tá? Jesus não precisa disso. Mas se for o dom de curar, Deus não precisa que você propague isso, ok? Não dessa forma, não usando as mídias sociais. Ah, Alexandre, mas é uma ferramenta. Tá, eu sei que é uma ferramenta. Mas se você, dentro de um lugar em que você tem a capacidade de ainda ver um indouto entrando, e você pode até chegar a ele para explicar o que está acontecendo, Paulo está proibindo que você tenha essa tal conduta, imagine que você lança, né? Você vai gravar lá a mocidade cantando e alguém é tomado num dom espiritual, seja profetizar, seja língua estranha, e aí você gravou, você lança isso na internet, vem o pessoal, né, que gostam de provocar a gente, de se levantar contra a gente, pegam uma cena que é meia loucura para eles, né, como a Bíblia diz, é loucura para eles, eles não entendem o que é, eles fazem chacota, irmão, não é? Fazem piada, e aí a Bíblia diz que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer isso. Nós somos seduzidos pelo esse desejo de aparecer, desse desejo de clique, de curtida. E a gente não quer saber, a gente pega as coisas da igreja e joga, a gente pega coisa do monte e joga, das vigílias e joga. Só que essas coisas, irmão, se manifestam em nosso meio, porque nós já temos um grau de entendimento, mesmo aqueles que estão começando agora, ele tem com quem procurar, né? Ele tem a quem recorrer, dizer assim, irmão, eu vi o pastor Alexandre lá, voando lá no meio do culto, o que isso significa, né? Mas por que isso acontece? A gente tem como explicar. Agora, lança isso na rede social, seja na sua página ou numa página de publicação comunitária, você faz isso, o que acontece? As pessoas pegam um pedaço que não entende, fazem disso piada, fazem disso zombaria e lançam na internet escarnecendo a nós. Mas essas coisas não deviam estar publicadas, não é? Tá, você gravou, você quer ter de lembrança, agora é de lembrança para você. Não compartilhe isso,
não é? Os cultos não são para se compartilhar, até porque não vai haver replay, né? Não adianta a pessoa saber o que aconteceu, porque não vai ter replay. Não existe isso no Evangelho, né? Nunca existiu, nem vai existir. Nós seguimos sempre adiante, sempre avante. Então nada vai se repetir. Tudo que foi, já se passou, e o que a gente tem para viver é novidade de vida. Não adianta a pessoa pegar num vídeo lá, o irmão, quando foi batizado lá, pulou e ficou grudado no teto lá. Glória a Deus, ele foi, mas ninguém mais vai ser, talvez, né? A possibilidade disso se repetir é muito pouco. Então parem em nome de Jesus, irmãos, de ficar fazendo essas publicações onde são manifestos os dons de Deus. Isso não traz edificação, isso traz escárnios, isso traz zombaria. Isso são coisas para ser partilhadas entre nós, irmãos. Eu me lembro que quando eu comecei a ir para o monte, acontecem uns fenômenos lá no monte, né? E eu não vou falar aqui que eu não sou louco, né? Acontecem alguns fenômenos lá no monte que não é muito comum nem nas igrejas, não é? Acontece lá no monte. E aí, a instrução para quem começa a ir para o monte, pelo menos fizeram isso comigo, e eu agradeço a Deus que fizeram, é o seguinte: o que acontece no monte, fica no monte, né? Eu não posso falar das coisas que eu vejo lá em cima, eu não posso falar das experiências que eu tenho lá em cima, que as pessoas têm perto de mim quando estão lá em cima, porque até os crentes duvidam, irmão, não é? Tem coisa que acontece no monte que até eu duvido, mas eu sei que Deus faz o que eu duvido também. Mas imagine um indulto, irmãos, não é? Então, existem coisas que nós temos que ser responsáveis. Por exemplo, Paulo, ele vai relatar sobre o irmão que subiu ao terceiro céu, e a gente sabe quem é, né? Só não sabe quem não lê Bíblia. E ele diz assim, ó, eu conheço alguém que foi no terceiro céu. Ele viu coisas que são inefáveis, que não se podem falar, que não tem como dizer. Por quê? Porque é uma dimensão, um outro nível de entendimento que as pessoas comuns não entendem, não é? Então, a gente precisa ter esse cuidado como mestres, como pastores, como pregadores, como obreiros, como evangelistas, né? Você que fala do amor de Deus para o seu vizinho, você tem que ter uma responsabilidade com a palavra de Deus, peso da palavra do Senhor que veio ao profeta, não é? Então, há um peso de responsabilidade. Nem tudo você pode falar. Por que, pastor, a gente tem que ocultar, tem que mentir? Não estou falando para você ocultar ou mentir nada. Estou falando que você tem que saber quem está pronto para poder se alimentar. Paulo disse aqui, eu queria alimentar vocês com alimentos sólidos, mas não posso. Vocês não estão prontos para isso porque vocês são carnais. Lá no começo da carta não falou isso? Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você tem que saber quem está pronto para receber esse mistério. Você tem que saber quem está pronto para se alimentar com alimento sólido ou quem ainda tem que tomar leite racional, não é? Então tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus, não é? Quer falar em línguas? Fale à vontade. Se você já tem o dom de línguas, glória a Deus. Vamos orar para que você também tenha, que você possa interpretar. Se você profetiza, glória a Deus, é melhor ainda, não é? Pare e dê toda a vazão que o Espírito precisa para que você profetiza. Nós precisamos de profetas sobre a face da terra. Não é que acabou, mas muitos estão se acovardando. Eu conheço muitas pessoas que têm os dons, que são batizadas no Espírito Santo e que hoje simplesmente parecem que morreram, não é? São pessoas que já foram usadas. Nós orávamos hoje na igreja e sentíamos isso. Tem muita pessoa que já foi usada em revelação, já foi usada em profecia, em línguas estranhas, para curar, né? Já fez maravilhas pelo dom do Senhor, já passou daquele momento de ter uma palavra da ciência, uma palavra do conhecimento, já passou pela manifestação de um dom de interpretação, enfim, já tem experiência com Deus, não é? E que simplesmente estão estáticas, estão paradas, não é? Vão para a igreja, oram uma oração formal, né? Não conseguem mais sentir a alegria da salvação, não tem mais visão, não tem mais uma revelação, as profecias parecem que estão caindo, nem a manifestação, né, daquilo que
para nós é o adversário, não está acontecendo mais. A gente não vê mais essas manifestações, muito raro. Mas será que deixou de ser imundo esse espírito, ou será que é a igreja que deixou de ser cheia de poder e de virtude? Não é? Eu acredito que a igreja não está morta, eu acredito que a igreja é tão viva como era em Atos dos Apóstolos, porém nós precisamos ser realistas, né? Vamos terminar aqui, que talvez ainda dê para mim falar um pouquinho rapidinho. Vamos encerrar então, diz assim: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. O segredo do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, e publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Veja que a profecia, né, com aquela questão de edificar e exortar, ela pode trazer a manifestação do coração das pessoas, não é? Que é aquela parte dura que eu falei. Entra uma pessoa lá, né, chega lá uma pessoa, o pastor ora por mim e tal, e aí eu vou orar, mas eu sou profeta também, certo? Põe a mão sobre a cabeça da mulher, estou orando e Deus me dá uma profecia que diz assim: olha, você precisa parar com esse seu comportamento bruto, você precisa abandonar a mentira, você precisa confessar os seus pecados, a maldade que você fez para o seu esposo, para os seus filhos, você precisa se reconciliar com a sua família, para que tudo te vá bem, para que esse fardo, esse peso caia por terra. Então, para que essas manifestações do coração, esse desejo, sabe aquela coisa que Josué não fez quando foi fazer aliança com o Gibeonita, né? Que o Gibeonita fez um teatro e enganou a Josué porque não estava orando, não orou sobre isso, e depois Israel teve vários problemas com os Gibeonitas. Muitas vezes nós queremos orar e dizer para pessoas: não, Deus vai fazer uma obra, irmão, você continua vindo aí. A pessoa: não, pastor, mas eu fumo. Não tem problema não, irmão. Não, pastor, mas o senhor não corre e faça assalto. Não tem problema não, irmão. Não, vem vindo, irmão. Deus vai fazer uma obra. Não, a Bíblia, a pregação do profeta, a pregação de Jesus e a pregação da igreja é: arrependei-vos. Certo? Mude de vida. Na verdade é nascer de novo. Então você tem que morrer, né? Então você tem que pegar essa velha criatura e matar. Não tem esse negócio de vai vindo, vem. Não, é claro, você pode ir na igreja como você quiser, mas você tem que ter o desejo de mudar, né? Eu já contei uma outra live, não lembro se foi aqui no estudo ou no outro, que eu fui ajudar uma pessoa, ela pediu, a mãe dela entrou em contato com a gente, para a gente levar ela para uma casa de recuperação. E aí eu estava frequentando um lugar onde tem uma triagem. Então, de quarta-feira a gente ia, ela ouvia lá uma palestra, se tivesse endereço, um interesse, a gente conversava com a psicóloga ia dar algumas instruções, ela iria seguir aquilo, e se a psicóloga, né, uma profissional treinada para isso, percebesse que ela poderia realmente estar querendo largar as drogas, ela era encaminhada para um lugar mais distante da cidade, né, e ter todo o acompanhamento lá. Só que o que acontece? No caminho, na saída da casa dela, ela já diz assim: pastor, na verdade eu quero parar com o crack, mas na verdade eu não quero parar de vez com as drogas não, porque eu gosto de dar uns doisinhos, né? E aí relaxa, sabe como que é essa vida tensa? E eu falei: mas isso não vai adiantar, né? Porque se você não parar com tudo, você acaba sempre voltando. Ela falou: não, mas só dá uns doisinhos, não pega nada não, pastor, né? Tem muita gente que diz que maconha não é droga. Bom, eu não sei. Mas é isso, e que às vezes as pessoas vão para a igreja, né, com diversos intuitos no coração, deixa eu pegar a palavra que está aqui, né? Os segredos no coração, e às vezes segredos de mal, às vezes segredos para enganar pessoas, né? E a gente então vê que elas usam isso, e às vezes a gente não consegue ter essa percepção, porque nós não estamos preocupados em manifestar isso da parte de Deus. Nós nos acovardamos, essa é a palavra mais clara, tá? Não quero te ofender, mas isso aqui é verdade. Bom, então eu espero que você tenha entendido sobre isso, né? Sobre a diferença da profecia e das línguas estranhas. Eu espero que tenha ficado gravado que essas línguas estranhas não é um outro idioma, né? O dom de línguas estranhas é uma língua que ninguém conhece, nem você, tá? Eu lembro de um jovem que supostamente teria tido um dom. E eu me lembro de um dia estar orando com ele e alguém falar em línguas e ele dizendo: isso aí é da Indonésia.
Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, esse idioma é falado na Indonésia. Eu falei, não, irmão, você está enganado. A língua estranha não tem país, não é idioma. A língua estranha é um outro nível, não é? E ele ficou bravo comigo e tal, mas é que eu já tinha aprendido. Era um novo convertido nessa época, hein, mas eu já tinha aprendido sobre isso. Mas glória a Deus, nós estamos aqui para falar da verdade e examinar. Se eu estiver errado, sempre sabe, né? Pode me corrigir. Eu estou sempre disposto a aprender, sempre disposto a que os irmãos possam concluir isso. Bom, amanhã nós vamos falar sobre a necessidade do ordem no culto, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa aprender bem também. Mas aí já vai fechando um pouco essa questão dos dons espirituais. Eu espero que você tenha entendido, espero que isso te ajude, né? Tendo alguma dúvida, também pode ir no message lá e perguntar. Eu já queria pedir oração aos irmãos. Alexandre, tenho um desejo de, acabando Coríntios, eu voltar lá um pouco atrás para estudar Atos dos Apóstolos, né? A Igreja de Cristo, a formação da igreja, os primeiros passos da igreja, porque em Apocalipse diz que a gente tem que lembrar de onde caímos e voltar a praticar as primeiras caridades. Isso é uma carta escrita à igreja, né? Não é o primeiro amor, como as pessoas dizem, de quando eu era convertido. Não, é o primeiro amor da igreja, lá atrás, quando eles eram bem entregues mesmo ao amor de Deus. Eles renunciavam o que possuíam em excesso, eles estavam juntos na oração, juntos no partir do pão, eles concordavam, eles eram unânimes, né? Então é esse primeiro amor que a gente precisa voltar, em que não depende só de mim, mas eu tenho esse desejo de estudar sobre isso, né? Daquilo que foi decidido por Paulo no concílio. Enfim, tem bastante coisas para a gente aprender em Atos dos Apóstolos. Eu já queria pedir a sua oração. Pode a Deus, se Deus permitir, então, acabando ao Coríntios, a gente dá uma pulada lá em Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que, se Deus nos permitir, nos instruir, vai ser uma coisa de proveito, né? Tem muitos irmãos que estão com problemas na igreja, muita coisa acontecendo na igreja de Cristo que não deveriam, né? E isso pode trazer luz a nós. Uma boa noite, né? Eu espero que você tenha sido edificado. E a gente espera que você nos ajude, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, que o Senhor possa dar aos teus servos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e certamente, Senhor, uma imensidão de dons para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor deseja. Mas tudo com ordem e com decência, como iremos ver nos próximos textos. É que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, bom descanso. Até amanhã às 22h30, se Deus permitir.